Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ju Brito. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana e hoje eu vim trazer aqui um vídeo para vocês que na verdade é um relato mais de gravidez na adolescência, né? E também um relato de parto, como que foi, né? Para quem não sabe, eu engravidei com 15 aninhos, isso mesmo, com 15 aninhos. Eu descobri que eu tava grávida. Não foi uma gravidez planejada. Eu não esperava, na verdade, que estivesse grávida, porque eu fiz o uso da pílula do dia seguinte e eu já tinha tomado outra vez. A primeira vez que eu tomei, funcionou. Mas já a segunda vez que eu tomei, não funcionou. E eram 2 comprimidos, eu tomei um. E com intervalo de 12 horas eu tomei o segundo comprimido. E pra mim a vida seguiu normal, né? Pra mim tava tudo certo. Não teria chances de engravidar, né? Porque eu já tinha tomado outra vez essa pílula do dia seguinte. Mas não. A segunda pílula do dia seguinte que eu tomei, né, não fez efeito. Não fez efeito, tanto que quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei sem acreditar. Porque eu falei, não, mas eu tomei o remédio, né, mas acho que a eficácia diminuiu, né, só pode. E aí, assim, na verdade, eu não tive nem sintomas de gravidez, tipo assim, algo que fizesse eu desconfiar, sabe? A única coisa que, tipo assim, aconteceu comigo, a pálpebra do meu olho, ó, inchou. E aí eu tive que ir no pronto-socorro pra ver se o doutor passava alguma coisa pra poder desinchar, né? E aí eu cheguei lá, expliquei pro doutor, aí ele pegou e perguntou pra mim: você tem alguma suspeita de estar grávida? Eu falei, acredito que não, doutor. Ele pegou e perguntou, e a sua menstruação, quando que desceu? Minha menstruação sempre foi irregular. Ela nunca teve uma data certinha. Então, mas, mesmo ela sendo irregular, não tinha dado um mês ainda pra ela descer, né? Tipo assim, um mês ela descia dia 10, o outro mês ela descia dia 15, sabe? E por assim ia, não tinha uma data certa. Sempre foi assim, irregular. Gente, eu tive que parar o vídeo pra poder ir ali ajudar o Tarek, que eu tô gravando esse vídeo enquanto ele tá ali assistindo um desenho. Mas vamos lá. E aí, após esse ocorrido, eu jamais não desconfiava e eu comentei com a minha amiga, né? Aí ela pegou e falou, ai Ju, eu tô achando você diferente, parece que você ganhou uns quilinhos. Só que aí eu fui me pesar e o peso tava normal, de 53, 54 quilos, né, que era o meu peso antes de engravidar. E aí ela pegou e falou, você tá com cara de gestante. Eu peguei e falei, não. Eu falei pra ela, não mesmo. E aí ela pegou e falou, se fosse você, eu fazia um teste de gravidez. Aí isso foi no domingo mesmo, saindo de lá eu fiquei encucada. Aí eu peguei e fui na farmácia, eu comprei um teste de tirinha. E aí, na segunda-feira, bem cedo, o primeiro xixi que eu fiz o teste. Pois não acredita que o teste deu positivo? O teste deu positivo e eu fiquei assim, sem acreditar, sabe? Eu fiquei assustada. Uma menina de 15 anos que nem terminou a escola, não trabalha, engravidar. Aí eu jamais planejei engravidar na adolescência. Pra falar a verdade, eu planejava engravidar depois dos meus 20 anos, quando eu tivesse concluído os meus estudos, né? Mas não foi dessa forma que aconteceu. E aí, tanto que na segunda, o mesmo dia, eu peguei e fiquei tão assustada que aí eu comprei outro teste. Eu comprei o teste da Clear Blue, que eu já tinha ouvido falar, né? E aí eu comprei esse teste. Aí comprei e fiz o teste. Segunda noite, pois pronto, o teste deu positivo. Deu lá, grávida mais 3, né? Que eu acho que era grávida mais de 3 semanas, né? Praticamente um mês.
E aí eu fiquei pensando como que seria a minha vida, né? Como que ia mudar, porque a partir do momento que a gente descobre que a gente tá grávida, nossa vida já começa a mudar completamente. E quando o bebê nasce, então, muda tudo, tudo. E aí, uma semana após eu descobri que eu tava gestante, aí eu fui no posto de saúde, porque eu não tinha convênio, eu fui no posto de saúde pra poder dar entrada no meu pré-natal, né? Fiz o pré-natal inteiro, todo certinho, não faltava uma consulta, eu fui todas as consultas. Quando eu tava, na verdade eu engravidei, mesmo assim, eu segui com a escola, né? Não concluí, porque depois que meu filho nasceu não teve como. A responsabilidade é grande de ser mãe, e de ser mãe ainda na adolescência é mais grande ainda, né? Porque uma criança é uma vida, né? Então é uma responsabilidade grande. E aí, durante a gestação, eu segui com a escola, né? Eu tava no 9º ano, eu concluí a escola. Eu fui até o meu 7º mês pra escola. Aí depois eu faltava o quê? Acho que 2 meses pra acabar a escola. Então eu peguei e fiquei fazendo trabalho em casa pra poder concluir o ano letivo, né? Concluir. Aí do 9º ano eu passei para o 1º ano do ensino médio. Aí já no ensino médio eu não tive como levar pra frente, porque o meu filho já tinha nascido, né? E bebezinho precisa de muito cuidado, muita atenção, né? Então não tinha como seguir os estudos. E aí, vamos lá, o relato da minha gestação. Como que foi? Eu descobri que estava gestante, né, com 1 mês. E aí, a partir do 2º mês eu comecei a ter muito enjoo, eu comecei a enjoar as comidas. Que eu acho que quase todas as gestantes têm, né, esses enjoos do 1º trimestre. Aí não foi nada fácil, mas não era enjoo, tipo, de ficar vomitando, não. Era, tipo, enjoar a comida mesmo, não sentir apetite e não querer comer. Eu enjoei o feijão, enjoei o frango, ovo também eu enjoei. Mas, de resto, eu sabia que eu tinha que comer. Eu tinha que comer, então eu comia as coisas que eu mais gostava, mas comia fruta também, comia verdura. Eu amo verdura. Então eu tentava me alimentar o melhor possível pra poder passar as vitaminas pro neném, né? Porque o neném precisa das vitaminas. E durante a minha gestação, vamos lá, com 2 meses, 2 para 3 meses, eu primeiro, foi o quê? Foi 13 semanas e 2 dias que eu fiz o meu primeiro ultrassom. Que aí deu pra... Foi a morfológica que eu fiz, né? Deu pra ver o neném todo perfeitinho. Deu pra ouvir o coração dele também. Foi ali que a minha ficha caiu, que eu tava grávida realmente. Porque, assim, durante a gestação eu sentia muita azia todos os dias. Era uma azia e sono. A partir do 2º mês eu tinha um sono que parecia sono de urso. Meu Deus, eu dormia, por volta das 11 horas da noite e acordava às 6 da manhã e acordava abrindo a boca de sono, né? Acho que é normal o sono, todas as gestantes devem sentir, né? E aí, com 3 meses, eu peguei e tive um sangramento, né? Eu tive esse sangramento, aí eu fiquei com medo de perder o neném, fui no médico. Aí o médico me examinou, pegou e falou: não, mãe, não é nada não, é só um escape, pode voltar pra casa. Aí eu peguei e voltei pra casa, né? E aí, com 5 meses, eu tive infecção urinária. Mas aí também eu tratei certinho, né? E com 1 semana eu já tava boa. E aí eu tomei 2 quedas durante a minha gestação. Eu tomei uma que eu tava com 3 para 4 meses, na chuva. Eu tava indo pra escola na chuva, com guarda-chuva, só que aí eu tava de tênis. O tênis, eu fui passar por uma calçada que era íngreme. E aí eu peguei e tomei uma queda. Mas aí também não tive nada. Eu comentei com a médica, ela falou: não, mas não deve ter te causado nada, então segue a vida normal. E aí foi isso, com 7 meses de gestação eu fiz
Foi com 7? Não lembro quanto que dá, 22 semanas. 22 semanas eu fiz aquele ultrassom 4D, né? Que deu pra ver o neném perfeitinho e deu também pra ver, tipo, a fotinha dele. Tanto que até hoje eu ainda guardo essa fotinha dele. E aí foi bem legal. E eu só fiz 2 ultrassons durante a minha gestação, porque eu não tive condição financeira para fazer o restante das ultrassons. Mas assim, as consultas de pré-natal eu concluí todas. Eu também, na época, tava em falta do material para poder fazer aquele exame da glicose. Então aquele exame eu não tive como fazer, mas de resto eu fiz todos os exames que a doutora passou. E foi isso. A minha gestação foi muito tranquila, sabe? O que mais me incomodava era a azia mesmo. E também algumas comidas, né, que a gente enjoa, mas enfim. E agora vamos lá pro relato de parto, né? O DPP, que era a data para parto, não lembro se é assim que fala, que escreve, mas tava a data máxima para o Tarek nascer. Da máxima ou prevista era dia 14 de janeiro de 2018, né? E só que aí foi o que? Na quarta-feira, dia 10 de janeiro, eu comecei senti umas contraçãozinhas de leve. Aí eu até saí na quarta-feira pra andar, né? Aí fiquei tomando banho com água quente, né? Pra ver se começava a dilatar, que eu já tava com 39 semanas de gestação. E aí, na madrugada né, do dia 10 para o dia 11, foi o que? Por volta de umas 11 da noite, aí a minha contração começou a aumentar. E aí eu lembro que o meu tampão saiu também. E tanto que na noite do dia 10 eu nem jantei mais, sabe? Eu só tomei um suco, porque eu pensei comigo, vai que eu entro em trabalho de parto, né? Eu não sei como é que vai ser o parto, mas aí eu preferi não comer, né? Preferi não comer. E aí, por volta das 2 da manhã do dia... 2 da manhã do dia 11, que já tinha amanhecido, né? Já tinha virado dia 11. E aí as minhas contrações já estavam bem fortes. Mas tava uma contração tão forte que, sabe, já tava me incomodando, doendo muito, inclusive... tipo, quando vinha a contração, eu ficava parada, eu não conseguia mais andar. E aí eu peguei e chamei o pai do meu filho, né, meu marido, pra me levar no médico. Então eu nem levei bolsa maternidade, nada, eu só levei a caderneta mesmo do pré-natal, o meu documento e fui. E lá mesmo eu fiquei internada. Eu cheguei no hospital, era 3 horas da manhã, né, do dia 11. E aí eu já fiquei internada, que eu tava com 3,5 centímetros de dilatação. E tava com muita contração. Era uma contração, tipo assim, com intervalo de 2 minutos já vinha outra, bem forte. E aí tanto que eu tentava relaxar, sabe, com a respiração, pra ver se passava a contração. Mas contração, meu Deus, é algo assim de outro mundo. É uma dor muito forte, uma dor que eu nunca tinha sentido, tanto que eu me desesperei. E aí eu fiquei das 3 da manhã no hospital, né? Aí a ginecologista ainda mandou me dar aquela ocitocina na veia pra me conseguir dilatar. Ali que foi, viu? Meu Deus, o que foi aquilo? Ó, Tarek, você quer atenção, Tarek? Bom, gente, eu tive que ali ajudar o Tarek. Bom, mas vamos lá. Quando colocaram a ocitocina em mim, meu Deus, ali começou a me dar mais contração. E eu demorei pra dilatar, viu? Aí quando chegou a 6 centímetros, a minha bolsa ela não estourou. Aí a enfermeira estourou a minha bolsa. Nossa,
Ali eu já me assustei. E quando estourou a minha bolsa, as contrações começou a ficar mais forte. E aí já não tinha, com 6 centímetros, eu lembro que eu já tava quase chorando. Não tinha mais, não tinha mais tipo um jeito de ficar confortável. Em pé incomodava, deitada incomodava, sentada incomodava. Aí me colocaram pra ir pro chuveiro, pra ver se dilatava. E aí eu fiquei no chuveiro, né, com água quente, colocando nas costas pra ver se dilatava. Pois pronto, consegui chegar a 8 centímetros. Dos 8 centímetros pra chegar aos 10 centímetros demorou, viu? Eu fiquei, ó, das 3 da manhã até 9 horas da manhã pra conseguir dilatar os 10 centímetros. Meu Deus. E sabe, aí colocaram também aquele, acho que é cardiotoco, pra poder ouvir os batimentos do neném, né, e ver as contrações. O meu parto foi muito doloroso, tanto pra mim quanto para o meu filho. Olha, um dia antes, foi o que? Dia 10, eu cheguei em outro hospital e fizeram uma ultrassom, mas não informaram, não falaram pra mim qual o peso, quantos centímetros que ele tava. O Tarek, ele nasceu muito grande, ele nasceu com 54 centímetros, então ele nasceu grande, ele nasceu com 4,70 kg, então ele já nasceu usando tamanho M, ele não usava mais RN nem P, nem de fralda, nem de roupinha, sabe? Já nasceu um nenenzão. Eu vou deixar a foto pra vocês verem. Eu fiz um barrigão grande na minha gestação. E aí eu lembro que demorou. E quando eu consegui... Você tá animada, cara? Quando eu consegui chegar aos 10 centímetros, olha, ainda não foi suficiente. Por quê? Eu dilatei os 10 centímetros, mas eu não tinha passagem. Não tinha passagem. Então, olha, a enfermeira ficava: mãe, faz força, mãe, faz força. Não tinha mais de onde tirar força, sabe? Porque eu já tava exausta, tava cansada já. Porque era uma contração atrás da outra. E aí... e ela ficou, depois que eu dilatei os 10 centímetros, ela ainda ficou esperando pra ver se conseguia, né, o normal. Aí teve uma hora assim que eu já tava cansada, sabe? Que eu não tinha mais nem fôlego, não tinha mais nem fôlego pra respirar. Tava mais nem conseguindo respirar direito. Tarek tá aqui, ó, só bagunçando, tá animado. E aí eu lembro que me levaram pro centro cirúrgico, né? Quando eu tava com os 10 centímetros, eu já tava exausta. Eu já tava assim, desesperada. Eu tava com medo de não aguentar, sabe? De acabar morrendo com o neném na barriga. Porque, olha, sinceramente... uma criança com 54 centímetros, 4,70 kg, se a mãe não tinha passagem, era pra ginecologista ter feito uma cesárea, mas a ginecologista nem me acompanhou durante o meu parto. Quem ficou ali acompanhando foi as enfermeiras. Então, sabe, foi muito sofrido, sinceramente. Então, gente, eu tive que parar novamente, mas enfim, voltei. E aí eu lembro que quando eu dilatei os 10 centímetros, me levaram pra sala, né, de parto, pro centro cirúrgico. E detalhe, o pai de Tarek me acompanhou o meu parto inteiro, porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então eu pedi pra ele pra me acompanhar e ele ficou o tempo inteiro ali do meu lado. Pra falar a verdade, ele ficou assustado. Ele disse que achava que eu não ia aguentar, mas enfim, né, graças a Deus deu tudo certo. Tarek tá hoje aqui, né, não é fácil. O meu parto normal me traumatizou,
E vamos lá, me levaram pro centro cirúrgico quando viram que eu não ia conseguir dilatar. E eu já tava com falta de ar, não tava mais nem conseguindo respirar direito de tanta dor, sério, de verdade. E olha só, aí cheguei no centro cirúrgico, falaram pra mim fazer força, não adiantou, né? Não tinha passagem, o Tarek tava muito grande, e aí chegando lá, nem pediram meu consentimento, nada disso, me deram uma anestesia que nem pegou direito e já pegaram e me cortaram, fizeram uma episiotomia em mim pra mim conseguir ter o meu filho, né? E aí através de ter feito a episiotomia eu consegui ter o Tarek. Eu lembro que eu fiz força, acho que foi umas 3 vezes. Na terceira tentativa, aí a cabecinha do Tarek saiu e a enfermeira pegou ele. Mas o Tarek, ele nasceu e eu não ouvi ele chorar. Geralmente, quase todas as crianças, quando nasce, né, chora, né? O Tarek não chorou. Colocaram o Tarek em cima da minha barriga e o Tarek tava todo roxo, todo roxo. Eu peguei e falei, por que ele não chorou? Aí ninguém respondeu nada. E aí o pai dele pegou e foi lá, né, acompanhar, ver como que ele tava, né? E aí tanto que o pai dele tirou uma foto e o Tarek tava todo roxo, né, do parto. O Tarek entrou em sofrimento fetal. Então ele nasceu cansado, mas muito, muito cansado, sabe? O pulmão dele subia e descia. E aí saíram correndo com ele para colocar ele no oxigênio. E ele engoliu sujeira. Ninguém me falou nada a partir do momento que eu saí do centro cirúrgico, que costuraram, né? E me deixaram lá em observação, tomando soro. Eu perguntei para as enfermeiras, cadê o meu filho? O que aconteceu com o Tarek? Isso, o pai dele já tinha saído. Assim que o Tarek nasceu, eu não vi mais o pai dele. O pai dele pegou e foi acompanhar ele, né? E eu fiquei lá, esperando ele suturar, né? Acho que é assim que se fala, costurar. E depois eu fiquei em observação, né? Aí até descer pro quarto e eu perguntava, uma enfermeira perguntava a outra e ninguém respondia nada, nada, nada. Então aquele foi um dos dias mais, assim, mais felizes da minha vida por ter tido o Tarek, né? Porque a partir do momento que a gente é mãe, a gente não se imagina mais sem as nossas crias, né? Mas também ao mesmo tempo muito angustiante, porque eu via lá as outras mães, né? Na observação, com seus neném. Tinha mãe lá que tinha feito cesárea, a neném tava do lado, mamando. Aí tinha mãe também que tinha feito normal e tava lá com o neném. E só eu, sem o meu neném. E aí eu perguntava às enfermeiras, elas não me falavam nada. Acho que não me deram nenhuma notícia pra, sei lá, pra mim não, sei lá, a pressão não subir, não sei. E aí quando eu desci pro quarto, olha, o meu filho nasceu 9 e pouquinha. Eu vim descer pro quarto quase 3 horas da tarde, 2 e pouca. Aí eu desci, tava muito, muito fraca. E aí a enfermeira me ajudou eu tomar um banho, tomei um banho, eu peguei e perguntei pra ela, enfermeira, onde é que tá o meu filho? Ela não me deu notícia, ela pegou e falou, mãe, sobe lá, acho que era o 2º andar, sobe lá. Não, foi o quê? Acho que foi, ou foi 2º ou foi 6º andar. Eu não lembro mais ao certo, só lembro que eu peguei e subi as escadas. Eu não tive nem paciência de esperar o elevador. Eu subia as escadas, um degrau de cada vez, né, que eu tava com pontos pra poder ver o meu filho. Chegando lá eu vi o Tarek, olha, com uma sonda, e o Tarek no oxigênio e o pulmão dele, sabe, o peitozinho dele, sabe, de tão cansado que ele tava, subia e descia, meu Deus, ali eu me desesperei, eu fiquei com muito medo do meu filho não aguentar e dele ir embora, né, porque a gente imagina o que, né, a gente vai ter o nosso neném e vai descer pro quarto, né, e depois de um dia, 2 dias, a gente vai ter alta e vai pra casa com o nosso filho, né? Cadê?
ninguém me deu opção, ninguém me deu informação nenhuma o que tinha acontecido com o Tarek. A única coisa que a enfermeira falou pra mim foi: mãe, ele tá no oxigênio porque ele tava com falta de ar e ele tinha engolido sujeira. E nisso ele não tinha mamado nada, porque ele tava com sujeira. Ele tinha engolido muita sujeira, né? Oi, Tarek. E aí ele ficou 2 dias no oxigênio. E tipo assim, foi 2 dias muito angustiantes, sabe? Eu descia e subia eu descia pro quarto pra deitar e depois eu subia pra poder ir ver ele, porque eu não tinha nem paciência de esperar o elevador, né? Que eu ficava muito ansiosa e também muito triste por conta que as outras mães tudo tava com seus filhos ali no becinho, né? Do lado delas, e só eu sem o meu filho, né? Então, e o puerpério não é fácil, né? Então aquilo dali mexeu muito comigo. Eu chorava muito pela situação, sabe? Que ele tava, eu me sentia culpada também por ele estar passando por aquilo, né? Por ter engravidado jovem e também por conta do parto, né? Sei lá, eu ficava me culpando se eu tivesse dilatado mais rápido, né? Se eu tivesse conseguido ter ele, né? Mais rápido, não tivesse esperado tanto, né? Que eu fiquei 8 horas, acho que foi 8 horas de trabalho de parto até ele nascer. Então foi muito cansativo pra mim e pra ele, né? E é isso. Aí, tanto que de tanto subir as escadas lá da maternidade pra ir ver ele, eu acabei rompendo os meus pontos, né? Os pontos que a enfermeira tinha dado, rompeu tudo. Tanto que inflamou, sabe? Eu não aguentava ficar muito tempo em pé porque doía. Então eu procurava ficar mais sentada, doía demais. Sério. E aí, depois foi o que, ó. O Tarek nasceu na quinta-feira. A gente veio ter alta na segunda-feira. Então o Tarek ficou 2 dias lá na maternidade, no oxigênio, né? Aí depois foi o que? No finalzinho do segundo dia, aí ele pegou e desceu para o quarto. E eu lembro que eu tava até comendo, né? E aí eu ouvi a enfermeira falando pra outra que o RN, né, que no caso é recém-nascido, o RN da Juliana vai descer. Aí eu peguei e já larguei o prato. E aí eu lembro que eu fui correndo pra perguntar se o Tarek queria mesmo descer, né, pro quarto. E... Ai, gente, voltando aqui, que eu tava ficando emocionada, né? O Tarek tá ali assistindo um desenho e ele se irrita com os desenhos. Ai, tem muita criança que é assim, né? Bom, mas eu lembro que aquela tarde eu fiquei tão feliz, sabe? Que eu acabei chorando de felicidade dele descer pro quarto, sabe? De eu ter ele ali do meu lado pra mim poder cuidar dele, né? Dar banho nele, trocar fralda, dar mamar pra ele também, minar ele. E pra mim, sabe, aquela tarde foi a tarde mais feliz, porque eu finalmente ia ter o meu filho ali do meu lado, né? Porque ele nasceu, né, e aí ele teve que ir pro oxigênio. Mas eu fiquei tão feliz que eu dei muito graças a Deus, sabe? E quando ele desceu, eu fiquei, nossa, mega feliz. Eu nem acreditava que ele tava ali comigo, né? E eu tive ele, ó, na quinta. Ele desceu, foi o sábado à tarde. Desceu sábado à tarde e a gente ficou sábado, domingo e segunda, depois do almoço, segunda acho que foi o quê? 2, 3 horas da tarde que a gente teve alta, né? A médica, a ginecologista queria me dar alta com 2 dias, isso antes do meu filho descer, né?
descer pra ficar comigo lá no quarto. Eu falei pra ela, eu não vou embora, eu não vou deixar o meu filho aqui. Ela queria o quê? Que eu viesse pra casa, deixasse o meu filho lá e fosse visitar ele. Eu falei, não vou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu só saio com o meu filho no colo. E assim foi, graças a Deus. Então eu fiquei muito, muito feliz e aliviada quando a gente teve alta da maternidade, porque o Tarek desceu, mas pelo sofrimento fetal, né? Então ele ficou ainda em observação lá comigo, né? Aí depois o doutor tava com suspeita dele estar com amarelão, só que não, era a cor dele mesmo, que ele nasceu muito, muito branquinho, parecia uma tapioca. E aí fizeram exame e viram que não. Senão se ele tivesse, ele ia ter que tomar aqueles banhos de luz, né? Mas não tava. E aí depois demorou pra gente sair, por conta que ele não tava pegando direito no peito. Depois que ele pegou, aí eu não tinha leite suficiente. Não tinha. O meu leite, o que saía era muito, muito pouco. De verdade. Não dava pra alimentar ele. Então eu me sentia mais impotente ainda, sabe? Tanto que eu tive que pedir pra enfermeira. E a enfermeira foi super ignorante. Ela deu 10 ml de leite pra ele numa seringa. Pegou ele assim, ó, pelo pescoço. E aí botou um guardanapinho nele aqui, ó, e botou a seringa na boca dele. Mas ele tava com tanta fome que ele tomou esse leite. Ele até chegou a se engasgar, mas mesmo assim ele continuou bebendo, sabe? Tanto que eu tava tão desesperada que tinha uma outra mãe lá no quarto, né? Na verdade tinha duas mães. E eu tava quase pedindo essa moça pra dar de mamar pro Tarek, porque ela tinha bastante leite e eu não tinha. E aí, tanto que eu até pensei em pedir pra ela, só que a enfermeira disse que não poderia dar o leite de outra mãe, que eu falei pra enfermeira que o meu leite não era suficiente, que o meu leite não dava pra sustentar o Tarek, que era pouquinho demais, né? Só que aí o bichinho chorava de fome, sabe? E elas não queriam dar fórmula lá. E também eu ficava, tipo, tentando, sabe? Dar o peito pra ele, mas não tinha leite, não saía tipo uns quase nada de leite, tipo um pingo de leite. Tanto que quando a gente teve alta do hospital, eu cheguei em casa, eu comecei a comer tanta coisa com milho, que eu tava comendo mais milho que uma galinha já, sabe? De verdade, tava comendo tanto milho, tomando tanta água que tava com a barriga já pra estourar. E mesmo assim o leite ainda era muito pouco, sinceramente. Tanto que o pediatra dele, a gente passou no pediatra, assim que a gente saiu do hospital. E aí com uma semana após, o pediatra pegou e falou, então mãe, a gente vai ter que entrar com a fórmula, porque o Tarek tinha que ganhar 20 gramas ao dia de peso. Isso mamando, ele ganhou 15 gramas em uma semana. Então eu não tinha leite de jeito nenhum. E aí, tanto que depois, quando ele começou a tomar fórmula, aí eu dava primeiro o peito pra ele tomar um pouquinho de leite, que era bem pouquinho, e depois eu dava a mamadeira dele, né, de fórmula. Ele ficou tomando aquele Aptamil. Aí chegou assim o 5º mês dele de vida, ele não quis mais saber do peito, porque o que saía do peito era muito pouco, não dava nem pra enganar, sabe, a fome dele. Então ele ficou só na mamadeira. Aí eu deixei, porque não tinha leite. Tarek tá toda animada ali. E esse foi o meu relato de parto e o meu relato de gestação na adolescência. Não foi fácil, principalmente o parto, não foi fácil. O parto foi muito doloroso, muito sofrido. O Tarek, tadinho, ele foi muito judiado no hospital, sabe?
Parecia que, sei lá, que não gostavam de mim pra maltratar a gente a chegar a esse ponto, sabe? E, enfim, fazer o que, né? Mas que bom, graças a Deus que tudo passou, né? Tudo passou essa fase, então hoje estamos bem e é o que importa, né? Passou, graças a Deus, mas assim, eu posso falar que eu fiquei... Bom, eu posso falar que eu me traumatizei com o meu parto. O meu parto não foi da forma como eu imaginei, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do relato de parto. Falei tudo, acho que não esqueci de nada. Essa foi a minha história, né? De gravidez na adolescência e também do parto. Quando o Tarek nasceu eu já tava com 16 anos de idade. E eu fui mãe muito jovem, mas eu sempre soube que não era fácil, né? Mas eu decidi seguir em frente com a minha gestação e fui o mais responsável possível, tento ser, pra ser uma boa mãe pra Tarek. E é isso, um beijão e muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e compartilha o vídeo também. Muito obrigada.